Oclusão normal na dentição decídua. Por que estudar a dentição decídua? Porque muitas das maloclusões têm início no período dessa dentição. E a gente deve reconhecer o que é o arranjo normal dos dentes, da boca, para a gente conseguir saber diferenciar o que está errado para o que está certo, para a gente conseguir fazer um diagnóstico correto e realizar o tratamento preventivo, caso precise. A dentição decídua, ela vai começar na 6ª semana de vida intrauterina, lá na barriga da mãe da criança. E o final dela vai acontecer com a erupção do primeiro molar permanente. Vamos falar das características dos dentes de leite em relação aos dentes permanentes, porque existem algumas mudanças aí, como por exemplo, a anatomia é diferente, a cor, nos tecidos é um branco bem leitoso assim. O tamanho também é diferente, o grau de mineralização, o tempo de permanência na boca, porque os dentes decíduos vão esfoliar, os dentes permanentes não, vão ficar para sempre na boca, né? É o que a gente espera, o que deve acontecer. Biogênese da dentição decídua. Então, a gente tem o período pré-natal. O que é esse período? É o período antes do nascimento da criança. E a gente também tem o período pós-natal, que é depois do nascimento da criança. Em ortodontia aqui, a gente vai focar no período pós-natal. Mas eu não posso deixar de citar algumas coisas importantes do período pré-natal. E se vocês quiserem recapitular de uma forma mais profunda, já tem essa matéria aqui no canal, na playlist de histologia bucal. Então, no período pré-natal, que é antes do nascimento, como eu disse, a gente vai ter o desenvolvimento embriogênico dos germes dentários. Nele vai ocorrer a chamada odontogênese. Lembra lá de histologia, bucal, enfim. Aí a gente tem algumas fases. Temos a fase de iniciação e proliferação, onde existe a fase de botão e de capuz, e a fase de histo, onde existe a fase de campânula, fase de coroa e fase de raiz. E por fim temos a fase de calcificação. Então vamos para o que interessa, aqui nessa aula, que é o período pós-natal, depois do nascimento da criança. Este período, ele é um período dividido em pré-dental, quando o neném ainda não tem dente na boca, que é o período também conhecido como rolete de cera, e o período de erupção dos tecidos, que é onde a criança vai começar a ter os dentes. Então, o período pré-dental dos roletes gengivais, ele vai iniciar no momento em que a criança nasce. E ele vai terminar com a erupção do primeiro dente da criança, do primeiro dente decíduo, que vai acontecer ali mais ou menos, não tem uma data certinha, mas é mais ou menos com 6 meses de vida. Nesse período, a gente tem o que chama de pregas e saliências na região vestibular, que são os chamados abaulamentos gengivais. Fica ali no lugar do dente, porque não tem dente. Vai ter espessamentos da mucosa gengival firmemente aderido, porque tudo que entra em contato ali, então é firmemente aderido, e ela vai recobrir os processos alveolares. A inserção do freio labial nessa época, ela é bem baixa, e ela só vai começar a ficar mais alta com a erupção dos incisivos. A mucosa gengival, ela vai ser bem rosadinha e vai ter ausência de osso recobrindo a coroa dos dentes. Até porque não tem dente, só tem ali a gengiva. Relação sagital dos arcos. Então, o rolete gengival inferior, ele vai ser retruído, ele vai ser distal em relação ao superior. Vai ser uma coisa ali de 5 a 6 milímetros, no sentido antero-posterior. Já na relação vertical dos arcos, o rolete inferior e superior, eles vão se tocar apenas na região posterior. Vai existir um espaço aqui na frente, é um espaço mesial anterior. Eles não se tocam nessa parte anterior, fica um espaço. Na dentição decídua, existe a postura neonatal da língua.
onde a língua ela vai ficar em seu estado ali de repouso, se interpondo entre os roletes gengivais, entre os lábios. Ela vai ficar bem no meio aqui, assim. Ela vai ficar assim. Existe também a deglutição infantil, ou também chamada de deglutição visceral. O que significa isso, né? Como a criança não tem o dente ali na boquinha, a deglutição vai depender muito da contração ativa dos lábios, onde a ponta da língua vai ficar em cima do lábio inferior. Então a criança vai ficar fazendo assim para conseguir deglutir. A articulação temporomandibular vai ser pouca desenvolvida. O cônjuge da mandíbula é achatado nessa época e a eminência articular ela vai ter uma pouca elevação e a fossa glenoide é praticamente plana. Aí agora vamos falar dos dentes precocemente irrompidos. Existem os dentes natais, que são os dentes presentes no nascimento. Muita gente não sabe, mas isso pode acontecer. A criança ela já nasce com o dente na boca. Tem vários relatos, várias reportagens que contam isso. Aí a gente tem os dentes neonatais, que são os dentes que vão erupcionar durante o primeiro mês de vida ainda. Então é muito cedo também. E a gente tem os dentes pré-erupcionados, que são os dentes que vão ali romper durante o segundo, terceiro mês da vida do neném. E 95% desses casos, desses dentes, vão ser dentes da série normal. E apenas 5% que são dentes supranumerários. E 85% desses dentes são incisivos inferiores. E essa causa, ela é desconhecida. Os dentes precocemente irrompidos, eles podem causar lesões na mãe da criança no momento ali de amamentar. Ou também podem causar lesões nos próprios tecidos bucais do neném. Então, aí vocês me perguntam, então o que a gente faz diante, né, dessa situação? Se for dente da série normal, se não for dente supranumerário, deve realizar apenas um desgaste dentário ali. Se for um dente supranumerário, aí realiza a exodontia. E se esses dentes tiverem pouca implantação, mesmo sendo dente da série normal, pode ocorrer a aspiração desse dentinho. E isso é muito perigoso, porque pode gerar uma asfixia na criança e levar até a morte. Então, se o dente tiver pouca implantação, precisa realizar a exodontia. Tudo bem que vai ser mais complicado, né, se for um dente da série normal, porque a criança vai ter problemas depois, vai ter que consertar ortodonticamente, mas é melhor do que a criança correr um risco de vida, né? Vamos falar agora da amamentação e a sua importância. A amamentação ela é importante para muitas coisas, como a nutrição, a sucção, é importante para a estimulação de movimentos musculares e os movimentos ósseos da criança. Ela vai criar também uma relação de afeto entre a mãe e o filho, vai criar ali um dos primeiros vínculos. Ela gera euforia e amor na criança, dá uma resistência imunológica e ela é recomendada pela OMS até os 2 anos de idade. E a demanda é livre, então sem estipulação de horário, pode amamentar ali na hora que for, não tem muito uma regra. Vamos agora então para a fase de erupção dos dentes decíduos. Eu vou falar de 2 conceitos e as suas definições, né? Mas a gente pode usar os dois, não tem muito uma regra, mas só para vocês entenderem. Erupção. Erupção é um movimento do dente desde o interior lá da cripta óssea, sabe? Do osso alveolar, em direção ao plano oclusal até a sua posição funcional, ali nas arcadas. Já a irrupção é um termo mais simples, né? É simplesmente um momento em que o dente surge na cavidade bucal. Mas tanto faz, ele é mais simples, mas tanto faz, pode usar qualquer um dos dois. Sintomatologia da erupção. Existem as manifestações locais e as manifestações sistêmicas. E são elas: salivação excessiva, irritação, febre, inflamação gengival local, úlcera bucal, erupções cutâneas peribucais, alteração de sono, falta de apetite, diarreia
E, se necessário, tem que fazer ali a terapêutica para melhorar a situação do neném, né? Não pode deixar ele sofrendo. E é bem sofridinho. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, deixa nos comentários dúvidas, sugestões de vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E um beijo e até a próxima.